Gente, olha só. E aí temos aqui um olho. Eu vou ensinar na nossa aula online a fazer em alguns movimentos os olhos, tá? E sombreamento com mais realismo. Porém, eu já vou adiantar aqui. Eu fiz essa videoaula, eu já marquei, a maioria também já passou por técnica de olho, o básico pelo menos da estrutura. Aqui eu fiz uma ilustração, né? Eu compus aqui a sombra de um olho e percebam que ele tem uma inclinação, ele não tá um olho totalmente de frente, ele tá em 3/4, ou seja, levemente virado, ele não chega a estar em 3/4 de perfil. E ele tem, obviamente, uma direção, né? O rosto ele está se projetando um pouquinho mais para baixo, então isso faz com que o olho fique em uma diagonal. Olha só, eu vou fazer aqui o esboço para vocês, então eu marco a sobrancelha, eu vou marcar a direção, a espessura depois a gente pode diminuir se quiser, e vou marcar na mesma direção, na mesma diagonal que a minha sobrancelha, ó, o meu olho. Então eu vou projetar, quem já trabalhou o olho sabe que faz na pálpebra superior a curva mais amendoada, depois faz a curva da pálpebra inferior um pouquinho mais abaixo, o canal lacrimal sempre abaixo da linha aqui que a gente corta, e faz aqui essa união das pálpebras, né? Deixa eu apagar aqui só para fazê-la um pouquinho mais inclinada. E aí eu faço desse jeito, ó. Vou marcar a minha íris. Ela vai ser, por conta da elipse aqui, ela ter esse giro, né, da perspectiva. A gente vai ter aqui um pouquinho mais fechado e aqui um pouquinho mais aberto. É suave, mas existe. A mesma coisa a gente vai fazer na pupila. A gente vai fazer uma pupila mais dilatada, ou da forma que vocês quiserem. Quer fazer a pupila um pouquinho menor também, não tem problema não, tá? Pode fazer menorzinho. Deixa só eu suavizar tudo. Tô marcando aqui pra vocês, ó, então façam aqui a forma amendoada do olho, marquem o canal lacrimal. Vamos fazer aqui a nossa, eu já marquei tanto a folha que já tá indo no desenho anterior. Desse jeito aqui, tá? Aí a gente vai fazer dobra da pálpebra, que é aquela pele da dobra que é a parte móvel, e aí a gente vai fazer aqui, ela tá fazendo um sombreamento de delineado, também vou marcar aqui. E aí, gente, é bem simples, né? A gente vai pegar... Opa! A gente vai precisar de esfuminho, de lápis 5B, 6B, além do HB. Então, rapidamente aqui explicando pra vocês, eu já fiz a videoaula, mas vou passar aqui pra vocês agora. Eu vou apagar mais um pouquinho, gente, eu não gosto de nada muito marcado. O que eu vou fazer? A gente sempre começa pela pupila, né? Eu quero dar mais essa explicação em relação a onde vocês vão começar, se vocês não lembram, né? Alguns alunos, às vezes, esquecem como tem que fazer, o passo a passo, por onde se inicia. Então, a gente vai começar pela pupila, marco a pupila, faço reflexo aqui, ó, do jeito que eu quiser. Vocês sabem que pode ser redondinho, a gente não tá fazendo um realismo, né? Eu tô vendo a forma aqui do olho, eu tô vendo uma paisagem, uma janela. Não, a gente faz aqueles raios de sol, ó, aquela forma saindo de dentro para fora, tamanhos diferentes, projetando, ó, no sentido do nosso olho. Depois a gente vem de fora para dentro, fazendo a mesma coisa. Vou fazer um pouquinho diferente daquela ali para não ficar igual. Marquem o contorno um pouco mais firme. Lembrem que a gente sempre faz o contorno um pouco mais forte, porque é esse acabamento necessário da nossa íris. Se minha mão ficar na frente, já vai sair, tá, gente? Porque eu preciso de destreza aqui, de uma mão bem pertinho. Para fazer detalhes, eu sempre falo para vocês que a mão ela tem que ficar longe da mina, né? Que a gente tem que distanciar a nossa mão da ponta do lápis. Nesse caso de detalhamentos, como é o caso do olho, gente, a gente tem que fazer próximo, tá? Para ter essa habilidade, ter essa coordenação melhor e não ficar com uma mão tão leve. Pelo contrário, a gente precisa de uma mão mais pesada mesmo. Então, vocês podem deixar bem
pertinho a mão de vocês da ponta do lápis, tá? Então, vamos lá. Aí, olha só, vou marcar a minha pálpebra superior, já posso ficar despreocupada, porque ela tem um delineado aqui grande, né? Então, fiz muito grosso, não tem problema, é pra ficar grossinho mesmo, já que o olho tá bem maquiado, né? Bem delineado, então não tem problema. Gente, direção do olho ficou um pouquinho menor, diferente. Fiz o olho um pouquinho diferente, não tem problema, tá? Isso não vai... fiz o sentido, sem problemas. Alguns alunos têm me mostrado uns exercícios de que posição do corpo ficou levemente diferente ou o detalhe de um rosto, sem problema nenhum, tá? Vou fazer aqui o meu canal lacrimal. Já vou deixar aqui. Gente, usem limpa-tipos, tá? Eu tô sem a minha limpa-tipos aqui perto e tô usando a borrachinha de precisão. Mas vocês, quem tiver limpa-tipos, use, por favor, que sabe que não evita borrar, né? Não estraga o trabalho de vocês. Então, depois a gente vai fazer os cílios, tá? Então, marquei aqui. Faço um pouquinho de volume já aqui na bolsa aqui que a gente tem da pele, ó, fazendo um movimento curvo para dar esse volume já. Vou vir na minha dobra da pálpebra aqui, que é a pálpebra móvel, e já vou marcá-la também mais escura, porque, gente, ó, a pele, a gente começa de dentro para fora do olho e depois a gente faz a pele, porque por último vão vir os detalhes. Então, a gente precisa dessa pele sendo trabalhada. Deixa eu apagar essa sobrancelha que ficou muito grossa. Aqui, eu vou diminuir. Então, a gente faz a área côncava do olho, ó, a gente escurece um pouco mais. Vai deixando mais suave pra fora. Vou fazer aqui um volume de sombra para dar profundidade. Aqui também. Daqui a pouco a gente faz os cílios, sobrancelha, aquele passo a passo que a gente sabe, né? Então, primeiro é o olho de dentro para fora, depois o sombreamento da pele. Eu não vou fazer a estrutura da árvore porque vocês já têm na aula, tá? Na videoaula. Só tô marcando aqui o sombreamento do rosto, de novo do olho, para vocês lembrarem. Depois a gente vai dar continuidade, fazendo um realismo de nariz, de boca. Vamos lá. Então, vou sombrear aqui mais um pouquinho, da área côncava, ó. Essa área aqui da pálpebra móvel, ela tem que ser bem sombreada, tá, gente? Porque ela tem bastante volume de sombra. Então, ela faz uma sombra legal mesmo no nosso olho aqui, quando a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Agora, eu vou marcar os cílios. Gente, olha só. Sempre dou essa dica pra vocês. O meio do olho tá aqui, não é isso? O meio da pupila, ó. Direção do cílio pra fora, curva pra fora, com diferentes tamanhos. Direção não precisa ficar idêntico. Pode ficar um mais grosso, um mais próximo do outro. E sempre saindo, ó a curva. Desse jeito, tá? Vocês têm a mania de fazer assim, ó. Tá errado. Então, não façam reto, não. Façam curvinho. Chegou, mudou a direção, ó, porque saiu do meio para dentro. Lembrando que os cílios de dentro têm um tamanho menor, obviamente, né? E quantidade de cílio, volume, é pessoal. Ó, vou fazer embaixo. Mesma coisa, a gente fica atento à direção do meio do olho. Outra coisa que eu ia falar para vocês, em relação aos cílios, eles ficam mesmo assim, ó, com essas marcas da curva mostrando dentro do olho, tá? Essa é a intenção, que fica até mais natural, tá bom? E se eles ficarem trameados assim, um por cima do outro também, quanto mais essa ideia, mais interessante fica, tá? Então, não fica tão estático, aquele parecendo cílio de boneca. Tô quase finalizando. Agora, a gente vai fazer a sobrancelha.
Os fios da sobrancelha, gente, ó, da sobrancelha vocês vão fazer o fio inicialmente em diagonal, levemente diagonal aqui no início, e vai inclinando já, ó, a partir desse momento do arqueado, ele já muda o movimento também para baixo e para cima, eles se encontram, né? É um movimento onde eles vão se encontrar, dos pelos. E esse primeiro que a gente faz, gente, é só um esboço pra gente começar a conduzir o preenchimento da sobrancelha, tá? Ai, Fernanda, tá tudo rabiscado. É assim mesmo. A gente faz o primeiro rabiscado mesmo, rabiscado que eu digo sem estar perfeito, porque ele é só a primeira camada, a primeira etapa dos pelos que a gente está trabalhando da sobrancelha. Por quê? Gente, sobrancelha ela tem de 3 a 4 camadas de preenchimento de fio, tá? Do pelo. Ó, então percebam que eu já tô devo estar na minha segunda ou terceira camada e tô trabalhando para preencher. Sobrancelha também é pessoal. Cada um gosta de um esquema. Eu gosto de sobrancelha mais arqueada, mais redonda, mais... Enfim, vocês podem preencher do jeito que vocês quiserem, tá? Então, basicamente, eu fiz um olho aqui mais inclinado até do que esse da proposta do exercício, propositalmente. Marquei também a estrutura do olho um pouco diferente, para vocês perceberem, para vocês perceberem como fica de diferentes formas a posição, projeção do olho, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui ela tá com o rosto um pouco de lado, girado, mais de frente. Aqui ele tá em 3/4, olhando um pouco mais para baixo. Essa tá mais o quê? Ela tá inclinada, ela tá com a cabeça virada e ela tá olhando mais de frente. Então, a posição, vocês é que vão definir. Eu quero ver o sombreamento. Tudo bem? Um beijo!